A criança que brinca, ela é menos ansiosa se comparada às crianças que não têm oportunidade de brincar. Ela desenvolve também controle das suas emoções. Qual é a importância de desenvolver autonomia e resiliência nos nossos filhos? Imagino que, assim como eu, você também queira ter filhos que sejam resilientes e que sejam autônomos. Mas qual é a importância de desenvolver autonomia? Penso que a importância é que nós não estaremos com os nossos filhos por toda a vida e nós precisamos de prepará-los para que na nossa ausência eles consigam se virar sem que estejamos por perto. Eles consigam fazer as coisas por si mesmos, eles saibam cuidar de si. Por mais que a gente queira, às vezes, sempre manter os nossos filhos por perto, vai chegar um momento da vida em que eles vão trilhar os seus próprios caminhos. Se a gente considerar que a média de vida do ser humano é os 90 anos, e que os nossos filhos casam mais ou menos por volta dos 30 anos, nós temos apenas 1/3 da vida para prepará-los. E quando eu falo em prepará-los, é realmente arrumar um aparato de coisa, uma bagagem de habilidade muito bacana para que quando eles saírem pela porta das nossas casas, eles tenham uma bagagem muito boa para levar e que nós tenhamos contribuído para isso. O que eu quero trazer hoje é uma forma muito simples que a gente quase não pensa, que a gente quase não percebe, quase não nota e temos inclusive o costume de não valorizar, que é desenvolver autonomia e resiliência por meio da brincadeira. No Brasil, nós não temos o hábito de valorizar o ato das crianças brincarem. Para nós, infelizmente, as crianças brincam quando tem tempo. Então a gente enche a agenda dos nossos filhos com aula de balé, com aula de inglês, com aula de natação, escolinha de futebol. E quando sobra tempo, a gente permite que eles brinquem. Ou então, brincar depois que já fizeram o dever, depois que já ajudaram com as tarefas da casa, depois que já voltaram para a escola, já descansaram, já assistiram televisão. Aí, se sobrar tempo, eles brincam. Na nossa cultura, a brincadeira não é coisa séria. A brincadeira é perda de tempo, a brincadeira é bobagem. E aí, por mais que você me fale, não, Esté, aqui em casa não é assim não, eu deixo que meu filho brinque muito. Então, eu quero te perguntar, para te fazer refletir, qual foi a última vez em que alguém te fez um convite para sair, por exemplo, num sábado à tarde ou num sábado à noite e você recusou porque era dia do seu filho brincar? Porque a maioria dos pais fala, eu trabalho muito durante a semana. E aí, se ele trabalha muito durante a semana e o filho tem uma agenda muito cheia, o único dia que restaria para deixar com que essa criança brincasse era o final de semana. E aí, chega no final de semana, nós também temos um monte de tarefa, nós queremos distrair, nós queremos ter um momento de lazer, né? E nós não priorizamos o brincar das crianças. E por que é que o brincar é tão importante? Porque no ato de brincar, a criança desenvolve uma série de habilidades de vida. E aí eu quero trazer para você alguns exemplos de habilidades que a criança desenvolve com o simples fato dela poder e ter oportunidade e espaço para brincar. Então, o primeiro benefício que eu quero apontar é a criança desenvolve resiliência. Por que resiliência, Esther? Porque ela tenta subir num brinquedo, não consegue, aí ela chora, se irrita, quando ela se acalma, vai lá, tenta de novo. Ela tenta subir numa árvore, se ela caiu, ela fica brava, ela machucou, ela arranhou, ela vai lá e tenta de novo. Ela tenta subir num escorregador, que às vezes o degrau parece que é grande, e ela arruma outras formas, se ela não consegue subir pela escada, ela vem e sobe pelo lugar onde escorrega, mas ela continua brincando com aquilo que ela quer e ela tenta de diversas formas se divertir com aquilo se ela tiver gostado da brincadeira. Isso faz com que a criança desenvolva resiliência. A criança que brinca, ela é menos ansiosa se comparada às crianças que não têm oportunidade de brincar. Ela desenvolve também controle das suas emoções. Por que controle das emoções, Esté? Pensa comigo, uma criança que está brincando ali com um grupinho de colegas. E de repente eles começam a discutir porque um quer uma bola e a outra criança não quer emprestar a bola. Ou um quer brincar de chutar a bola e um quer brincar de queimada. Essa criança vai ter que controlar sua emoção, controlar seu nervosismo, porque se ela brigar demais, se eles brigarem, a briga for feia, a brincadeira pode acabar. No simples ato deles decidirem com o que eles vão brincar, por quanto tempo eles vão brincar, eles estão desenvolvendo também habilidades de negociação.
A criança desenvolve ainda a autonomia, porque ela pode fazer sozinha. Ela consegue subir, descobre que ela consegue subir numa árvore sozinha. Ela descobre que ela é capaz de subir no escorregador e descer sozinha. Ela descobre que ela é capaz de pendurar no galho de uma árvore e cair e sem se machucar e fazer de novo. A criança desenvolve locus de controle interno, onde ela se sente responsável pelas pequenas conquistas do dia a dia, pelas pequenas conquistas daquele momento de brincadeira, porque ontem ela veio e não conseguiu subir no escorregador, mas hoje, quando ela tentou, ela já deu conta, então ela desenvolve autonomia, ela desenvolve autorresponsabilidade e um sentimento enorme de que ela é capaz de fazer. E isso, a longo prazo, é maravilhoso, porque a criança que desenvolve o locus de controle interno, ela vai ser um adulto responsável por seus próprios atos. Ela vai saber, por exemplo, que no momento de desemprego depende dela sair para entregar um currículo, depende dela bater na porta de empresas para procurar por um emprego, depende dela se mobilizar no sentido de encontrar o serviço que ela procura. Ao passo que a criança que não desenvolve locus de controle interno, ela fica à mercê, fica dependendo, achando que o dia está ruim, a vida está ruim, que tá ruim para todo mundo, que as coisas são porque são. E ela não se dá conta de que depende dela, de que ela é responsável pelas coisas que, ou pelo menos pela maior parte das coisas em que acontecem na vida dela. A criança que brinca, ela também desenvolve socialização, né? O poder de se envolver, de se relacionar com outras pessoas. A capacidade de resolver problemas. Como está resolver problema? Porque quando uma criança decide que uma quer brincar de futebol e que a outra quer brincar de queimada, e que elas vão ter que negociar ali para resolver o que é que elas vão fazer juntas, elas estão aprendendo a resolver problemas. Uma cede por um tempo, de repente eles optam por fazer um revezamento, mas o simples ato deles negociarem, o simples fato deles conversarem para decidir juntos o que é que eles vão brincar, faz com que eles desenvolvam todas essas habilidades. Nós precisamos ter em mente que não adianta que os nossos filhos tenham uma série saibam, né, falar, sejam poliglotas, saibam falar várias línguas, que os nossos filhos tenham uma série de habilidades com matemática, com português, se eles não tiverem habilidades de vida, se eles não tiverem habilidades que os capacitem ter relacionamento com as pessoas. Então, na brincadeira, o simples fato da brincadeira, a criança pode desenvolver essas habilidades mencionadas, pode desenvolver capacidade de lidar com estresse, né? Porque as crianças muitas vezes elas se testam também enquanto elas brincam, elas testam suas próprias capacidades, elas testam o nível de estresse que elas são capazes de suportar e como é que elas lidam com eles. Então a brincadeira ela é de suma importância para a criança, para a saúde mental e física. A criança também desenvolve o aspecto físico enquanto brinca. Então, às vezes, a gente procura fórmulas mágicas, coisas muito elaboradas sobre como é que eu tenho que fazer para desenvolver habilidade, para desenvolver autonomia no meu filho, sendo que a gente não valoriza as coisas simples. E a brincadeira é uma coisa simples do dia a dia que, se a gente der valor, se a gente estimular, se a gente incentivar, a gente vai estar contribuindo, a gente vai contribuir para que os nossos filhos desenvolvam várias das habilidades de vidas necessárias para a convivência, para a boa convivência deles. E o que é que eu preciso, Esté, fazer então para que meu filho consiga desenvolver essa série de habilidades? As crianças precisam de confiança dos pais e de espaço. Espaço que eu falo não é espaço físico, é de oportunidade. Nós somos uma geração muito tendenciosa à superproteção. Então nós temos medo que nossos filhos se sujem, nós queremos ter filhos engomadinhos e limpinhos o tempo todo, nós temos medo que nossos filhos ralem os joelhos. Na nossa infância não, a nossa infância, né, se você é da década de 1980, 1990, você provavelmente já subiu em árvore, tinha casinha na árvore, pendurava em árvore, brincava na rua de queimada, de futebol, de polícia ladrão, já deve ter arrancado algum tampão do dedo brincando de futebol pelas ruas, mas os nossos filhos não podem fazer nada disso, porque eles não podem sequer correr, porque nós temos medo que eles se machuquem. E esse medo e essa superproteção excessiva impede com que os nossos filhos desenvolvam habilidades, impede com que os nossos filhos aproveitem a infância
impede que os nossos filhos sejam crianças e curtam esse período da vida que é tão pequeno, que é tão curto. Maria Montessori costumava dizer que nunca ajude uma criança naquilo que ela acha que ela é capaz de fazer. Então não é os pais, não somos nós quem temos que achar se a criança consegue ou não. É ela quem tem que sentir se ela é capaz de fazer. E se ela sentir que ela é capaz de fazer, nós temos que dar o nosso apoio, o nosso voto de confiança. Ah, Esther, você está falando então para largar a criança para lá e deixar ela quebrar, deixar ela sujar, deixar ela machucar? Não, mas o nosso papel é de assisti-la, de acompanhá-las naquilo em que elas acreditam que elas podem fazer. Nós somos apenas o suporte. Elas é que vão ditar se elas dão conta daquilo ou não. E se por acaso elas não derem conta, nós estaremos lá para suportá-la, nós estaremos lá para amparar, nós estaremos lá para apoiar, para socorrer se for preciso. Então, o que eu quero deixar hoje aqui permita que seu filho faça as coisas por si só. Esther, a partir de que idade? A partir da idade em que ele demonstra interesse por fazer. Então, se você tem, por exemplo, um bebê de 1 ano e meio que já está ficando em pé sozinho no banheiro e que ele demonstra interesse por pegar a bucha para tomar banho, permita com que ele lave o pezinho, permita que ele lave a mãozinha. Ah, Esther, mas não vai ficar bem feito? Claro que não, mas você pode, de forma lúdica, aproveitar para depois dar uma catadinha ali no pé e na mão que ele lavou e ver se está tudo ok. Mas você permitiu com que a criança tentasse, você permitiu com que a criança fosse autônoma, você permitiu com que ela desenvolvesse o senso de autorresponsabilidade, o senso de capacidade, de que eu sou capaz, eu consigo fazer, e ainda permitiu com que ela desenvolvesse resiliência, porque ela tentou hoje, né? Tentou lavar o pé, tentou lavar a mãozinha, não desistiu e ainda contribuiu para a autoestima do seu filho. Então, o que eu quero deixar hoje aqui é que possamos desenvolver habilidade de resiliência, de autonomia dos nossos filhos, com o simples fato de estimular e de permitir que os nossos filhos brinquem livremente. Nem toda brincadeira precisa da intervenção do pai ou da mãe, nem toda brincadeira precisa de ter cunho pedagógico. Permita o ócio, permita que seu filho crie, permita que seu filho invente com o que ele quer brincar. Um forte abraço.